E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Continuando aqui na nossa série O que Esperar da Natação, hoje nós vamos falar sobre natação e gravidez. Agora nós chegamos onde nós somos absolutos, somos soberanos. A natação é considerada quase que unanimemente como a melhor modalidade para as mamães, para as futuras mamães. Essa agora é a nossa praia, essa é a nossa praia. Né? Inclusive, é mais indicada ainda do que a hidroginástica. A hidroginástica é uma modalidade que em grande parte dos exercícios trabalha com saltitamentos, ainda que dentro da piscina, portanto com menor impacto, menor ação da gravidade, mas ainda tem saltitamentos, tem corridas estacionárias e corridas com deslocamento, então ela já tem algum impacto, não é muito grande, mas tem um certo impacto. Então, em termos de ser uma atividade conservadora, para preservar tanto a mamãe como a criança que está sendo gestada, a natação é incomparável, incomparável, é a melhor modalidade que tem. E agora, a gente tem que ter em mente por que a atividade física é bom para gestantes, né? Por que a atividade física é bom para gestantes? Entre as atividades físicas, a natação é a rainha. Mas por que a atividade física para gestantes é uma coisa boa? Tem algumas razões muito interessantes. A primeira razão é que a natação, a atividade física, né, e em especial a natação, ajuda a controlar aqueles mal-estares, aquelas indisposições, aquela fadiga crônica que a grávida tem por conta das modificações hormonais. A moça, quando fica grávida, há umas oscilações hormonais muito grandes, oscila demais, hormônios que estavam baixos sobem, hormônios que estavam altos descem. E por conta dessas oscilações hormonais, existe uma certa indisposição, uma fadiga, uma coisa assim, e a atividade física da natação ajuda a controlar esse tipo de coisa. Não vai eliminar, mas vai ajudar a controlar muito. Então melhora muito a qualidade de vida, principalmente nos primeiros meses de gravidez, onde essas indisposições costumam ser mais severas. A segunda utilidade muito grande de atividade física, no caso a natação, é para o controle de peso. Né? É claro que a grávida aumenta de peso, mas a grávida não deve aumentar mais do que 10 ou 15 quilos. O ganho de peso de uma gravidez completa, né, chegando a termo na 40ª semana, né, nos 9 meses, deve passar de 15 quilos. Tem que ficar entre 10 e 15 quilos. A grávida normalmente ganha 2 quilos nos primeiros 3 meses, depois ela vai ganhando gradualmente, mas não deve passar disso. A grávida tem que fazer uma atividade assim para evitar a obesidade da gravidez, obesidade típica da gravidez e as comorbidades, né? Aquelas doenças típicas de quem é obeso. Né? Ela vai ter tudo com o agravante de estar pondo em risco, inclusive, a gestação dela. Então a atividade física serve para esse controle de peso. Outra coisa que a natação ajuda é o trabalho muscular, principalmente do quadril, né, do core, daquela parte da cintura pélvica, aquela parte toda, e isso ajuda muito, principalmente vai ajudar muito ela na fase das contrações, ainda que ela não vá fazer um parto normal, ainda que ela vá fazer cesárea e tal, os médicos são unânimes em dizer que esse preparo muscular, essa tonificação muscular que a natação dá da parte de pernas, quadris, né, aquela região toda púbica, toda aquela parte, isso ajuda muito, né? Então a grávida fica muito mais pronta para o momento de dar à luz, né? Outra coisa onde a atividade física da natação ajuda muito é os órgãos se adaptarem ao crescimento do útero. O útero é um órgão que modifica tanto de tamanho durante a gravidez que é o único órgão que muda de lugar. Os médicos costumam dizer, ele normalmente é um órgão pélvico e durante a gravidez ele vira um órgão abdominal. Ele cresce enormemente. E ele cresce empurrando alças intestinais, empurrando os rins, empurrando tudo que é o estômago, empurra tudo para lá, empurra tudo para cá, ele sai empurrando tudo. E esses deslocamentos que o crescimento do útero provoca podem trazer pequenos mal-estares. A grávida muitas vezes reporta dificuldades em evacuar, dificuldades em urinar,
né, fazer que os rins trabalhem adequadamente. Então a grávida tem muito aquele problema de inchaço nos pés, aquela coisa toda. Então, por conta disso tudo, a atividade física diz que ajuda muito, a atividade física induz essa acomodação e facilita muito a que os órgãos vão se afastando enquanto o útero cresce e ocupa o espaço deles. Isso vai acontecer até o final da gravidez. Então a atividade física ajuda nisso, né? Então essas são as principais coisas, existem algumas outras, mas eu selecionei as principais, é bom que a gente saiba. Então fazer atividade física, quem está grávida, é legal, é bom, e entre as atividades a rainha é a natação. Eu adoro falar isso. Agora, é claro que a natação tem contraindicações, mas as contraindicações do que se refere à natação não se referem à natação, se refere a qualquer atividade física, se a grávida tiver, por exemplo, hipertensão, anemia, disritmias cardíacas, diabetes, tem uma pequena listinha disso, mas eu não vou nem entrar muito nesse mérito, porque vocês vão estar tão assistidas pelos médicos, os médicos vão estar tão cautelosos com relação a isso que, caso vocês tenham alguma coisa que contraindique a atividade física, qualquer uma delas, o médico vai dizer, ele vai deixar claro isso, né? Então não há necessidade da gente entrar nesse mérito. Eu queria falar um pouquinho agora das características da aula, né? É interessante que a grávida faça a aula de natação a partir da 12ª semana, né? Eu já tive uma aluna uma vez, muitos anos atrás, ela foi liberada para atividade a partir da 7ª semana. Foi uma coisa incrível. Eu nem acreditei, eu cheguei para ela, conversei com ela, falei, você foi liberada mesmo, seu mestre? Você falou? Eu falei, então, você pode me trazer um atestado dele, que você está liberada? E ela trouxe mesmo o atestado, eu grampeei o atestado na ficha dela da academia, porque o médico, antes da 8ª semana, já tinha liberado ela para fazer atividade. Ela estava bem, sempre fazia atividade, era uma pessoa relativamente ativa, não era sedentária, não era obesa, nananana. Era a primeira gravidez dela, mesmo assim o médico liberou, deixou ela à vontade. Claro que a professora que dava aula para ela foi bem devagarzinho, foi modulando muito o ritmo de aula e tal, mas ela fez aula a partir. Mas isso é muito incomum, normalmente a partir da 12ª semana até o final da gravidez. Alguns artigos falam que em gravidezes gemelares, gravidez de gêmeos, não é bom ir até o finalzinho, é bom ir até a 30ª semana. As 10 últimas semanas de aula, a moça que está com uma gravidez gemelar não deve fazer a aula. Alguns artigos fazem essa restrição. Mas isso também o médico vai dar toda a orientação para vocês. É possível até que ele deixe você ir mais para o finalzinho. Enfim, aula de natação fora disso, 2, 3 vezes por semana, 30 a 40 minutos de aula. O professor de natação pode dar no finalzinho da aula, aí sim ele pode fazer isso com uma espécie de uma regra, sempre um relaxamentozinho até um pouco mais longo de 10 minutos. A aula tem que ser uma intensidade bem moderada, e eu lembro uma vez eu tive uma aluna também que ela era ex-nadadora, era um problema, eu tinha que ficar puxando o breque de mão dela o tempo todo. Falou, escuta, lindinha, vai mais devagar, faz mais devagarzinho. E ela queria nadar, queria fazer borboleta, eu tinha que ficar segurando o ritmo dela o tempo todo, porque ela, além de ser uma ex-atleta, era uma ex-nadadora. Então foi talvez a minha aluna mais problemática, a minha aluna mais difícil que eu tive, foi ela. Eu tive que segurar. E a intensidade deve ser moderada, mesmo que a moça tenha sido atleta, mesmo que tenha sido nadadora, ela deve ir bem devagarzinho, notadamente se for uma primeira gestação. Crawl e costas estão absolutamente liberados, não há grandes contraindicações. O nado peito existe alguma restrição se a dor nas costas estiver muito grande. O nado peito pode não ser muito recomendado, porque o nado peito força um pouquinho a lombar, e a gravidez e a grávida, principalmente nos 3 últimos meses de gravidez, já tem uma certa dor lombar, por conta daquela força que o psoas faz puxando a coluna lombar de algumas delas. Ela já tem uma certa dor, então às vezes o nado peito tem que ser dado com uma certa ressalva. Borboleta está excluído, borboleta está fora
desse esquema, não deve fazer. Outra coisa importante, a grávida deve entrar e sair da piscina pela escadinha. Acabou, salto na piscina, mergulho de cabeça, por mais que ela domine essas habilidades, não é uma questão de dominar habilidade. Não deve fazer isso. Em nenhum estágio da gravidez dela não deve fazer isso. Engravidou, a sua entrada e saída da piscina será sempre pela escadinha, né? O alongamento deve ser sempre um alongamento cauteloso. Alongamento, claro que não é só da natação, mas o alongamento sempre deve ser um alongamento cauteloso. A grávida, ela libera um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio que tende a relaxar os ligamentos articulares, essa coisa toda, para facilitar o deslocamento dos ossos da pelve na hora dela dar à luz. Então há um relaxamento de todas as articulações na grávida. Então a grávida, quando faz trabalho de alongamento, não deve ir até o seu limite. Uma pessoa normal, você pode ir até o limite do alongamento, ainda segurar um pouquinho, aquelas técnicas de alongamento, né? A grávida não deve fazer isso não, deve fazer um alongamento também com muita baixa intensidade, porque ela tem esse hormônio e esse hormônio pode causar deslocamentos excessivos. E qualquer coisa estranha, fora isso, qualquer coisa estranha, escurecimento da vista, qualquer palpitação, qualquer perda de líquido, qualquer perda de sangue, qualquer perda de material que tiver, a grávida deve interromper a atividade imediatamente e entrar em contato com o seu médico, né? A grávida deve ficar alerta com relação a isso. Mesmo que não seja a primeira gravidez, já estou acostumado, esse já é o meu segundo, o meu terceiro, né? As mamães costumam ficar um pouco despreocupadas demais quando não é a primeira gravidez, mas cada gravidez é uma, viu gente? Cada gravidez é uma. Já conversei com vários médicos a respeito disso e a grávida não deve descuidar não. Qualquer intercorrência, qualquer coisa de diferente, suspende a natação, entre em contato com ele, aconselha, ele pode pedir algum exame, pode pedir para você ir lá fazer algum exame, alguma coisa do gênero assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei fazer um resumo disso, né? Tem muita coisa, teria que fazer vários vídeos a respeito disso, esse é um assunto fascinante, né? Eu não dei muitas aulas para grávidas não, é um assunto que eu não tenho uma extensa experiência não, mas já dei algumas aulas e achei que vale muito a pena falar nisso, tá bom? Obrigado pela sua atenção, se você gostou, deixa um like aqui para ajudar o nosso canal a crescer e não deixa de visitar o meu site www.universof.com.br, tá bom? Tchau!